Olá, eu sou o professor Andrei, do Departamento de Informática. E nesse vídeo, nós vamos continuar a nossa matéria de métodos numéricos, só que agora no capítulo de ajuste de curvas. Mas o que vem a ser o ajuste de curvas? O ajuste de curvas pelo método dos mínimos quadrados, ele é um método que pode ser usado para ajustar um conjunto de pontos obtidos em um experimento a uma função matemática. Isso serve para que a gente consiga estimar um valor que não foi obtido no experimento. Tá? Como na interpolação, o método pode ser usado para obter valores da função em pontos que não foram obtidos nesses experimentos. Com uma diferença básica. O método da interpolação, a gente consegue estimar pontos dentro do intervalo dos pontos do experimento. No método dos mínimos quadrados, a gente quer estimar pontos que estão fora do intervalo dos pontos do experimento. Tá? Essa é uma das diferenças básicas entre os dois tipos de métodos. Tá? Mas como é que a gente faz isso? Bom, nessa figura, a gente tem um conjunto de pontos P, x1, x2, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, pontos P1, P2, P3, P4. E uma função de x, que é essa linha vermelha, né? No caso é uma reta, que a gente quer deixar o mais, como é que eu vou dizer, ajustada possível a esse conjunto de pontos. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente vê nessa figura é que a gente tem aqui o ponto P1, o ponto P2, o ponto P3 e o ponto P4. A distância entre o ponto e a reta, a gente não está tomando como ortogonal, porque é mais difícil de calcular, mas a gente toma como a diferença entre os valores de g de x1 e y1. G de x2, y2, G de x3, y3, G de x4, y4. Tá? A essas distâncias a gente está dando o nome de R, R1, R2, R3, R4. Tá? Então, para achar a função que melhor se ajusta, a gente tem que achar a função onde a soma das distâncias seja mínima. Então, a gente tem a distância representada aqui, R de si é igual a yi menos g de xi. E daí a gente vai fazer uma soma dessas distâncias para ver se no total qual é a função que melhor se ajusta. O problema é o seguinte, primeiro, a gente tem uma conta onde o y é maior que o g, ou no caso o r dá positivo, e num ponto o y é menor que o g, no caso o r dá negativo. Para a gente desconsiderar esse efeito do sinal, a gente faz a soma ao quadrado, a soma dos quadrados dos r ao quadrado, que é o método dos mínimos quadrados. Então, essa soma dos r's, das distâncias ao quadrado, é que vai ser minimizada. Tá? Como ela vai ser minimizada, então não importa se a gente somar só o r ou somar o r ao quadrado, o efeito é o mesmo. Tá? Então, a gente tem, destrinchando aqui, substituindo essa equação na somatória, a gente tem que vai ser a somatória de i, variando de 1 até n, de yi menos g de xi ao quadrado. Essa função g, que a gente representou no nosso outro desenho como uma reta, ela não necessariamente vai ser uma reta. Ela pode ser de vários tipos, dependendo do conjunto de pontos. Por exemplo, nesse primeiro quadrado, nessa primeira figura, a gente tem uma função mais ou menos parecida com uma reta. Nesse daqui, a função é mais parecida com uma parábola. E a gente pode ter outros tipos de funções periódicas, senoidais,
senoidais, cossenoidais. Então, a gente pode ter funções como a mais bx, que é uma reta, a mais bx mais cx ao quadrado, que é uma parábola, ax mais b cosseno de x, que é uma função periódica, né? A gente pode ter todo tipo de função. Uma das restrições que a gente vai ver daqui a pouco é que essa função ela tem que ter dois termos, pelo menos. Ela tem que ser uma soma de pelo menos dois termos. Tá? Para facilitar na hora da gente identificar os coeficientes, que é o que a gente quer identificar. Então, esse nosso método ele vai servir para a gente identificar os valores de A, B, C, A e B, dependendo da função. Tá? Qual a melhor função g de x para escolher? Aquela que tiver a menor soma dos quadrados dos R índice I. Por exemplo, vamos supor assim, essa função, se eu colocar uma reta, a gente vai ter um bom ajuste. Nessa função aqui, se eu colocar uma reta, eu vou ter pontos distantes, bem distantes, que vão aumentar o valor dos R ao quadrado. Então, a escolha da função vai depender da configuração desse conjunto de pontos. Tá? Temos dois casos básicos que a gente vai estudar nesse vídeo. O caso linear, que é a regressão linear, que é o ajuste por uma reta, e o caso geral, onde a função é uma função qualquer. Então, é o caso que a gente pode usar para qualquer que seja a função, a gente identificar os coeficientes. Vamos ver a regressão linear. Então, o que a gente quer identificar, como já foi dito, são os valores de A e B. A nossa variável é A e B. Os valores de x e y, eles são conhecidos. Por quê? Porque eles são os pontos do experimento. Então, a gente já sabe de antemão quais são esses valores. Então, para minimizar isso daqui, a gente tem que criar uma função, para minimizar os r's, né? A gente tem que criar uma função de duas variáveis, a e b, que vai ser a função minimizada, que vai ser a somatória para ir variando de 1 até n de yi menos a nossa reta, a menos b vezes x índice i. Tudo isso ao quadrado. Tá? Então, essa função m de AB, ela vai ser minimizada. Como é que a gente minimiza uma função? A gente faz a função, a gente coloca a função, acha a derivada e iguala a derivada a zero. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a derivada parcial de MAB em função de A, igual a zero, e a derivada parcial de MAB em função de B, igual a zero. Derivando parcialmente a somatória, em relação a A e em relação a B, a gente tem o seguinte sistema. A gente tem a primeira equação, que é 2 vezes a somatória de yi menos A menos B de xi vezes menos 1, tá? Igual a zero. E daí, 2 vezes a somatória de yi menos A menos B vezes xi vezes menos xi, que é igual a zero. Colocando fazendo a decomposição, né, e colocando no formato de sistemas de equações, decompondo os somatórios, inclusive, a gente tem que A vezes a somatória de 1 mais B vezes a somatória de xi é igual à somatória de yi. E A vezes somatória de xi mais B vezes somatória de xi ao quadrado é igual à somatória de yi vezes xi. Tudo bem? Esse sistema de equações que a gente vai usar para resolver, para encontrar os valores de A e B.
A solução desse sistema, como ele é um sistema fixo, ela pode ser obtida facilmente, uma certa habilidade algébrica, a gente chega nessa fórmula, que é a fórmula da regressão linear. Então, a gente tem lá os valores, a gente tem no formato matricial o sistema, né? E a solução desse sistema é dada por essas equações. A igual a somatória de yi vezes a somatória de x ao quadrado, menos a somatória de xi vezes a somatória de yi vezes xi, sobre a somatória de 1 vezes a somatória de x ao quadrado, menos a somatória de x índice i ao quadrado. Tá? A fórmula, a equação para o coeficiente b vai ser parecida, né? Vai mudar alguma coisa, porque o cálculo é um pouquinho diferente, mas a gente tem somatória de 1 vezes a somatória de y vezes x, menos a somatória de y vezes a somatória de x, divididos por... Daí o quociente é o mesmo do outro, né? Denominador, né, é o mesmo do outro, a gente tem somatória de 1 vezes a somatória de x ao quadrado menos a somatória de x índice i, toda ela ao quadrado. Tá? Mas o que são essas somatórias? Essas somatórias a gente tira diretamente da tabela do experimento. Tá? Por exemplo, vamos ajustar esses pontos dessa tabela por uma reta. Então, primeira coisa que a gente vê no exemplo é como obter as somatórias. Somatória de 1, ela vai te dar o número de pontos, são 5 pontos. Então, eu somo 1 para ir variando de 1 até n. Então, é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, sempre vai dar n. Somatória de xi é 0 mais 1, então eu vou somar o x. 0 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4. Somatória de x índice i ao quadrado. Então, 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Somatória de yi é somatória dos f de x, né? Então, é 0 mais 1 mais 1 mais 4 mais 4, que dá 10. E somatória de x índice i vezes y índice i. 0 vezes 0 mais 1 vezes 1 mais 2 vezes 2, 2 vezes 1 mais 3 vezes 4 mais 4 vezes 4, o que dá 31. Tá? Colocando isso no sistema, a gente representa dessa forma. Resolvendo através das fórmulas que a gente obteve, né, nos slides anteriores, a gente tem o seguinte: a fórmula para o A é essa, a fórmula para o B é essa, substituindo os valores, a gente tem 10 vezes 30 menos 10 vezes 31, mais 5 vezes 30 menos 10 ao quadrado. Então, o A fica igual a menos 0,2 e o B, 5 vezes 31 menos 10 vezes 10, divididos por 5 vezes 30 menos 10 ao quadrado, dá 1,1. Então, a nossa reta que melhor se ajusta a esses pontos aqui vai ser menos 0,2 mais 1,1x. Tá? Se a gente quiser obter o valor para o ponto 5, que ele é um ponto fora dos limites do intervalo do experimento, e a gente não obteve esse valor através do experimento, se a gente quiser estimar o valor para o ponto 5, a gente coloca lá menos 0,2 mais 1,1 vezes 5, então vai dar 5,5 menos 0,2, que vai dar 5,3. Tá? A regressão linear ela é muito usada para se obter estimativas, por exemplo, de pontos futuros.
Então, eu quero saber quantos estudantes farão inscrição para o vestibular do ano que vem, por exemplo. Se a gente não contar o efeito da pandemia, se a gente contar, se fosse uma situação normal, a gente podia usar a regressão linear para ter uma estimativa. Sabendo das condições do contorno, a gente ia ver que seria uma estimativa otimista, né? Seria um número maior, quase com certeza, de que o valor real, né? Mas daria para ajudar na dimensão, na hora de dimensionar o esforço para realizar o vestibular. Tá? Bom, agora a gente vai ver a segunda parte do nosso vídeo, que é o caso geral. Como eu falei para vocês, a g de x ela tem que ser uma soma de termos. Tá? Então, a gente vai representar essa soma de termos, né, por somatória de um k. Então, o k é diferente do i, tá? As somatórias que a gente estava vendo eram todas em função de i. Então, essa aqui é uma somatória de k, que é o número de termos, de ak vezes gk. É assim, a gente tem aqui a função, por exemplo, como a gente viu no slide mais na frente, que a gente tem uma função aqui com 3 termos. A mais bx mais cx ao quadrado. E a gente pode ter quantos termos a gente quiser, polinômio de quarto grau, de quinto grau, e assim por diante. Então, novamente, a gente tem uma função de m mais uma variáveis, né? Que vai ser a somatória de yi menos a0, g0 de x, mais a1 vezes g1 de x, mais am vezes gm de x. Tudo isso ao quadrado. Então, é essa função m de m mais uma variáveis que a gente vai minimizar. Fazendo a derivada parcial dessas funções no molde que a gente fez na regressão linear, tá? A gente obtém esse sistema aqui. É um sistema de n equações com n incógnitas, m equações com m incógnitas, tá? Por exemplo, vai de A0 somatória de G0 vezes G0, mais A1 somatória de G1 vezes G0, mais assim por diante até AM somatória de GM vezes G0. Então, na primeira linha, tudo multiplica G0. É igual a YI vezes G0. Na segunda linha, tudo multiplica G1. Na última linha, tudo vai multiplicar o GM. Tá? Então, vem dessa equação, que é feita uma derivada parcial para todas essas variáveis. E daí a gente obtém esse sistema de equações, m equações com m incógnitas, onde m é o número de termos da nossa função g. Tá? Esse sistema vai ser a base para a gente resolver o nosso ajuste. Tá? Porque resolvendo esse sistema, a gente vai ter o valor dos coeficientes da nossa função. Um exemplo. A gente tem uma outra sequência de pontos aqui, de um experimento, e a gente vai ajustar para uma função senoidal. Aqui, ax mais b cosseno de x. Dois termos. O primeiro termo é a vezes x, e o segundo termo é b vezes cosseno de x. Então, separando do jeito que a gente fez aqui, ó, AK vezes GK, a gente tem que o A é o A0, o B é o A1, o X é o G0 e o cosseno de X é o G1. Tá? E a gente tem aqui esses valores para o experimento. Somatória de X. É 0 mais 1,50, mais 3, mais 4,50, mais 6.
Somatória de cosseno de x vai ser cosseno de 0 mais cosseno de 1,50 mais cosseno de 3 mais cosseno de 4,50 mais cosseno de 6. Não esquecendo que quando a gente usa função trigonométrica, o cálculo é feito sempre em radianos. Não esqueçam disso. Tá? E a somatória do f de x vai ser 1 mais 1,57 mais 2 mais 4,30 mais 7. Bom, resolvendo esse sistema, para resolver esse sistema, a gente primeiro precisa encontrar as somatórias do G0 de x, do G1 de x e todas as outras do nosso sistema. Então, somatória de G0 vezes G0 é somatória de x vezes x, que dá 67,500. Somatório de G1 vezes G0, que é a somatória de cosseno de x vezes x, cosseno de x vezes x, cosseno de xi vezes xi, dá 1,948. Somatória de G1 vezes G1, que é a somatória de cosseno ao quadrado de xi, dá 2,951. Somatória de G0 de x vezes y, aqui não é yxi, é só yi, desculpa, vai ser 69,71. E somatória de G1, que é cosseno de xi vezes yi, vai ser igual a 6,76. Agora a gente tem esse sistema aqui, onde, resolvendo o sistema, né, por eliminação, a gente tem que o A0 é igual a 0,9855 e o A1 é igual a 1,64. Então, a nossa função é essa daqui, 0,9861x mais 1,64 cosseno de x. Se a gente quiser obter um ponto fora da curva, fora do intervalo do experimento, que seria o 6,5, por exemplo, a gente só substitui o 6,5 aqui, então a gente tem que o g de 6,5 é 8,1113. Se a gente observar os pontos, eles não estão crescendo diretamente proporcionais eles não estão crescendo na mesma constância, é um crescimento um pouco mais acelerado. A gente vê que o valor de 8,01 é bem apropriado por ponto 6,5. Tudo bem? Então, nesse vídeo, o que a gente falou? A gente falou sobre o método dos mínimos quadrados para ajuste de curvas. A gente viu como ele é calculado, né, as suas diferenças com relação à interpolação. A gente viu como ele é calculado, que na verdade a gente identifica uma função g, que é a função que a gente vai ajustar aos pontos. Essa função g, a gente vê a diferença que ela tem com relação aos pontos do experimento. Calcula os coeficientes dessa função g que tornem as distâncias entre a função e os pontos mínima. E a gente viu que para minimizar essa distância ao quadrado, a gente deriva parcialmente em relação a uma variável, a outra variável, e a gente obtém normalmente um sistema de equações. A gente viu que a gente obtém um sistema de equações 2 por 2 no caso da regressão linear, que é o caso do ajuste por uma reta, e a gente viu que, no caso geral, vai depender do número de termos da função que a gente quer ajustar. Então, a gente pode ter até um sistema m por m, no caso de a gente ter m mais 1 termos, tá? Para calcular. Tá? Na verdade, o sistema é m mais 1 por m mais 1. Tudo bem? Então, por hoje, a gente encerra por aqui.
Até o próximo vídeo. Obrigado.